Abacuque. Quantos aqui já leram Abacuque? Está na Bíblia. Abacuque. Abacuque é um livro fantástico. São 3 capítulos e o texto de hoje, baseado no capítulo 1, a pergunta é: Deus, o Senhor não está vendo isso? Então abra sua Bíblia em Abacuque, deixa aberto nesse texto. O tema central de toda a série em Abacuque é a fé que enxerga no escuro. A fé, ela não nasce quando tudo vai bem. A fé, ela nasce, ela cresce, ela se fortalece, quando tudo ao redor parece estar perdido. E se você parece estar perdido agora em achar Abacuque, vá lá no índice. Lá nos inícios, nas primeiras folhas da Bíblia, você tem lá um sumário. E tem lá que página que está Abacuque. É o Antigo Testamento. Esse profeta Abacuque viveu nesse tempo de escuro, de violência, de injustiça. Um aparente silêncio de Deus. Um aparente triunfo do mal. Ele orou. Abacuque questionou. Abacuque chorou. Mas também ele esperou, ele ouviu, ele adorou. E no final, ele descobriu que a fé em Deus, ela não precisa de explicações. A única coisa que precisa para termos fé em Deus é confiança. É por isso que você vai ver que talvez pelo nome do livro, você fica assim: Abacuque, que livro é esse? Mas com certeza você já ouviu esse versículo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Senhor. Você já ouviu esse texto? É um texto de Abacuque. É capítulo 3, só daqui 2 domingos, hoje é só o capítulo 1. A fé que enxerga no escuro é a fé que escolhe confiar em Deus, quando parece que Deus está em silêncio. A fé que enxerga no escuro é a fé que louva a Deus, mesmo sem ainda nós vermos o milagre. A fé que enxerga no escuro é aquela fé que espera, mesmo quando nós não entendemos. É aquela fé que crê que Deus é bom, mesmo quando a vida está dura. Eu estive essa semana lá com a nossa irmã Conceição, mesmo com todas as dificuldades e lutas, louvando ao Senhor, alegre, adorando a Deus. Portanto, o texto de hoje é: Deus, o Senhor não está vendo isso? E por que esse tema? Porque logo no versículo 2 de Abacuque, há um questionamento. Até quando, Senhor? Até quando clamarei por socorro e tu não me ouves? O livro de Abacuque é um livro muito singular do Antigo Testamento. Se você ainda não leu, leia. Se você já leu, leia novamente. 3 dias você lê ele. Numa sentada você lê, mas pode ler um capítulo por dia. Ele não se concentra propriamente em Deus falando ao profeta. Abacuque, nós vemos um diálogo do profeta com Deus, onde ele vai expressar a Deus as suas dúvidas. Ele vai expressar a Deus os seus questionamentos profundos sobre a justiça. O período desse livro era o profeta ministrando um pouco antes da queda de Jerusalém, provavelmente 110, 105 antes de Cristo, um período chamado de pré-exílico. Ele foi contemporâneo de Jeremias. As últimas décadas do reino de Judá, nesse período, foram marcadas por uma decadência moral, social, espiritual. E Abacuque, ele testemunhou a injustiça interna. Ele testemunhou a violência, a opressão que dominava o país. Líderes que eram corruptos, tribunais que eram desonestos, lei que era negligenciada. E que bom que isso foi só no tempo de Abacuque. Hoje não tem isso, né? Hoje não tem líderes corruptos. Hoje não tem tribunais desonestos. Naquele tempo de Abacuque tinha. Ele presenciou uma incerteza política,
O império assírio estava em colapso. O novo poder mundial se levantava, que eram os babilônicos, os caldeus, uma nação que era cruel, militante, militarmente implacável. Ele testemunhou, o profeta, tudo isso. E o grande problema dele é que Abacuque ficou perplexo com tudo isso. E ele ficou questionando: onde está Deus? Cadê a ação de Deus em tudo isso? Cadê a ação de Deus diante de toda a maldade em Judá? Onde Deus está? E quando Deus finalmente responde, o plano divino de usar os cruéis babilônicos para castigar Judá levanta uma questão ainda maior sobre a justiça de Deus para o profeta. Portanto, o resumo do livro, o livro está dividido em 3 capítulos, organizados em torno de 3 reclamações do profeta e de respostas de Deus a essas reclamações. A primeira queixa, que é a que a gente vai ver hoje, era, se você olhar no seu texto, do versículo 2 ao 4, você vai ver Abacuque questionando, se queixando. Abacuque questiona Deus sobre o sofrimento. Abacuque questiona Deus sobre a iniquidade que ele está vendo em Judá. Por isso, esse texto: até quando, Senhor? Até quando nós vamos orar, vamos clamar por socorro, e o Senhor não ouve? A primeira resposta de Deus, que a gente vai ver hoje, está dos 5 ao 11. Deus chama o profeta, Deus choca ele ao revelar que ele está agindo sim, mesmo parecendo que ele não estava agindo. Ele levantará os caldeus, é Deus dizendo: vou levantar os babilônicos, uma nação feroz e veloz, que vai invadir, punir Judá, por causa dos seus pecados. Abacuque, então, é o profeta da angústia e dos questionamentos, das perguntas. É o único livro da Bíblia que registra um diálogo entre o profeta e Deus, incluindo algumas perguntas, chamadas também de oráculos de queixa, perguntas e respostas divinas. Ele não fala ao povo em nome de Deus, fala com Deus sobre o povo. E todo o contexto de Abacuque é de corrupção, violência e injustiça em Judá. E não era qualquer tipo de corrupção, era uma corrupção generalizada, uma injustiça social, uma violência, uma opressão dos mais fracos, sobre os mais fracos. Um sistema judicial que era falho, os ímpios que só prosperavam e os justos que somente sofriam. O sentimento de desamparo diante dessa impunidade era o que o profeta estava sentindo, e por isso os questionamentos. Até quando, Senhor? O Senhor não está vendo isso? Não é algo muito diferente do que talvez você, em alguns momentos da vida, já se questionou. Onde está Deus em tudo isso que eu estou passando? Onde está o Senhor diante de todo esse cenário que a gente está vivendo? Onde está a ação do Senhor? Portanto, querido, a boa notícia é que Deus vê, Deus ouve e Deus age. E Ele faz isso e já fez isso plenamente em Cristo Jesus. E Ele continua fazendo isso. Deus, Ele vê, Ele ouve e Ele age. E Abacuque, assim como nós vamos descobrir nessa série, que o silêncio de Deus não é ausência de Deus, mas é uma preparação para uma revelação de algo maior, do que a gente pode viver com Deus. Portanto, a gente vai começar a olhar esse texto. Numa outra versão ele diz: até quando, Senhor? Vou clamar por socorro e o Senhor não me ouve. É o clamor do profeta. Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? É a oração da espera. Abacuque expressa o que muitas vezes nós também sentimos: a dor de ver o mal prosperar e o justo sofrer. Ele ora há muito tempo, e o que ele encontra é o silêncio de Deus. Até quando? Abacuque aqui, ele não está duvidando da existência de Deus. Ele não está duvidando de que Deus existia, mas ele está questionando onde está a intervenção desse Deus. O profeta deseja ver justiça. Ele parece
que esse Deus não está fazendo justiça. Onde está essa ação? Portanto, esse mesmo clamor se repete bem parecido lá em Mateus 27, 46, quando Jesus, o outro justo, também clamaria: Deus meu, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Jesus na cruz entrou nesse até quando? Na cruz ele mostrou que Deus não estava indiferente à dor dele, mas ele estava sofrendo conosco, para que hoje nós pudéssemos ter salvação. Até quando eu vou clamar por socorro e tu não me ouvirás? Até quando eu vou gritar a ti por causa da violência e tu não me salvarás? A pergunta é: por que me fazes ver a iniquidade? Esse era o questionamento de Abacuque. Por que é que o Senhor está me fazendo ver a maldade e te calas quando essa opressão continua? O Senhor está me deixando ver tudo isso. Eu sei que tu és o Deus justo, mas o Senhor se calou. A opressão continua. É como se Abacuque estivesse falando para Deus: eu estou cansado de olhar para o pecado sem ver mudança. O pecado que ele viu em Judá apontava para a necessidade de redenção. Deus estava usando o silêncio para trabalhar também. Deus não apenas olhou o pecado, Deus tentou e Deus resolveu o problema do pecado quando Ele enviou Jesus na cruz por nós. Portanto, Ele levou sobre si o pecado de muitos. Jesus é a resposta definitiva. E o Abacuque aqui, ele ansiava por justiça e por restauração. E isso se cumpriu plenamente em Jesus. Sabe qual foi a resposta de Deus a esses questionamentos? Abacuque estava dizendo: o povo, os líderes, eles estão cheios de violência. A lei está paralisada. A justiça não prevalece. O ímpio envolve o justo, de modo que a justiça parece corrompida. E vem a resposta de Deus. Deus sempre trabalha, mesmo quando nós não entendemos. Abacuque estava nos questionamentos dele. Opa, o que eu fiz aqui? Saiu. Bom, coloca de novo aí que apertou o botão errado aqui. O controle fez sozinho isso daqui. Eu não fiz nada não. Isso. Ele começa a questionar tudo isso. Tudo isso que ele está vendo, tudo aquilo que ele estava vivendo. E Deus dá uma resposta. Olhem entre as nações e vejam. Observem, fiquem admirados. Eu vou realizar uma obra que vocês não acreditam. Farei algo em seus dias que vocês não acreditariam, que se alguém contasse, vocês não iriam acreditar. Deus surpreende o profeta na resposta. Ele colocando as suas dores, ele colocando a sua insatisfação. Onde está a ação do Senhor? O Senhor não está vendo injustiça, o Senhor não está vendo a corrupção, o Senhor está em silêncio. Onde está a sua ação? E Deus surpreende o profeta. E sabe por que ele surpreende? Porque ele vai usar a Babilônia, uma nação ímpia, como instrumento de juízo sobre Judá. O profeta queria uma reforma. Deus traria uma disciplina, uma correção. Deus usa o improvável. Deus sempre trabalha, mesmo quando nós não entendemos. Deus usa o improvável. É por isso que fé é acreditar mesmo quando nós não temos explicações. Quando nós não temos todas as respostas. Vou realizar uma grande obra. Vou levantar os babilônicos. E ele destaca esse povo cruel, esse povo impetuoso, que marcha pela terra com grande poder e determinação. Vou levantar eles. A sua justiça, o seu poder procede da sua própria força. Sua grandeza, dignidade vem de si mesmos. Eles passam como o vento, avançam como a morte, os temores os seguem de perto, eles se tornam temidos e terríveis, seus juízes e governantes são tiranos, sua lei favorece quem os servem.
Eles se deslocam de um país para o outro, em busca de presas. A desgraça de todos os povos lhe pertencem. Eles veem todos os seus cavalos e carros, marcham com ar de arrogância. Eles são terríveis, impiedosos, se seu direito é tirar vantagem do próximo. Deus responde e trouxe mais confusão para o profeta. Ele começa questionando e Deus responde de uma forma que ele não entende, que ele não compreende, dizendo: eu tenho um plano muito maior do que sua visão humana. Abacuque não vê o todo, ele começa só a enxergar apenas a dor presente, mas Deus vê o fim e vê o começo. Cristo e o plano de Deus mostram um pouco sobre isso. A cruz naquela época parecia um escândalo. Como Deus pode usar o mal para produzir o bem? Mas foi pela cruz e morte de Jesus na cruz que ele realizou uma obra que ninguém acreditaria que fosse contada. Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo. Está lá em 2 Coríntios 5,19. Assim como a Babilônia foi usada para cumprir o plano de Deus no tempo de Abacuque, a cruz foi um instrumento do plano de Deus para a nossa salvação hoje, eterna. Abacuque não entendia essa ação de Deus. Como Deus usa a Babilônia. Sabe por quê? Porque Deus nos convida a entender o seguinte: que a fé e a dúvida convivem no coração humano. A Babilônia parecia invencível, mas era apenas um instrumento temporário. O poder humano, você precisa entender isso, ele é passageiro. A soberania de Deus, ela é eterna. Governos humanos são passageiros. A soberania de Deus é eterna. Levanta-se e cai-se governantes. É só você estudar a história. Levanta-se nações, levantam-se grandes reinos e cai-se. Mas a soberania de Deus, ela não é passageira. O mesmo Deus que usou uma nação violenta para disciplinar o seu povo, usou a cruz para libertar toda a humanidade. Por isso confundiu o profeta. Confundiu o que Deus estava trazendo a ele. E é por isso que ele continua. Ó Senhor meu Deus, aqui já é o profeta. Continua sem entender. Tu nos fizeste permanecer fiéis, mas tu és tão puro que não toleras a maldade. E ele continua. Por que então? Porque o Senhor olhas para esses traidores e permaneces em silêncio quando os ímpios estão devorando os mais justos. Porventura és tu aquele que não vê a maldade? Ou tens o poder para punir, mas nada faz? Então, a fé, a dúvida, convivem no coração humano. Abacuque crê, mas ele questiona. Ele não nega a fé, ele somente está exercitando ela na dor. O profeta compara os ímpios com os pecadores. Ele diz: eles pescam o homem como peixes, eles matam, vivem nas suas redes. Olha o que está o versículo 14. Tu fazes os homens como peixes do mar, como criaturas que não têm dono, se apoderam uns dos outros para ganhar lucro. Como se Abacuque estivesse falando, parece que o mal sempre vence o bem. Ele está questionando. Eles todos pagam mal, pegam o anzol com suas redes, eles o apanham, pegam com o laço, pegam-no em suas redes, prendem nos suas armadilhas, por isso são felizes. Por isso eles se enchem de orgulho, as suas vítimas sofrem, se enchem de poder, não respeitam ninguém, os seus ídolos enganam a si mesmos, não conseguem salvar. Eles espalham os seus laços sobre todos os povos, eles apanham homens em redes, sua justiça é ampla, sua violência é grande. Querido, haverá momentos na nossa vida com Deus que a gente também vai ter algumas dúvidas. Que a gente vai ter momentos em que a gente não vai entender onde está a ação de Deus.
que Deus vai usar meios que a gente não imaginava que seriam possíveis para fazer aquilo que só Ele pode fazer. E a grande questão aqui nessa série de Abacuque, da fé que enxerga no escuro, é de que independente das respostas, do cenário, nós precisamos continuar crendo. Porque Deus continua agindo. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa aprender nesta noite é que a gente precisa levar as nossas dúvidas a Deus e a Cristo. Leve todas as suas dúvidas, todos os seus questionamentos a Deus e a Cristo. Há um texto no Novo Testamento que fala: lancem sobre Ele todas as suas ansiedades. Ele tem cuidado de vocês. Esse é o momento de nós fazermos isso. Abacuque questionou e ele foi ouvido. Cristo foi à cruz para que hoje nenhuma das nossas orações fossem ignoradas. Em nome de Jesus, hoje nós temos acesso ao Pai, nós temos esse livre acesso a Deus, mesmo em meio à confusão, e Ele nos entende quando nós estamos confusos, e não nos julga por isso. É só você ler Salmos, ver como aqueles homens oravam. Seus questionamentos, as suas dúvidas, eram todas colocadas em Deus. Querido, lembre-se, aqui em Abacuque, para o profeta, o silêncio de Deus era algo que o perturbava. Onde está Deus em tudo isso? Mas o silêncio de Deus, ele foi rompido na cruz. Abacuque, ele clamava, e só ouvia silêncio. Mas em Cristo, Deus falou de uma vez por todas a todos os homens. Em Cristo, nós hoje não temos um Deus que está em silêncio, porque Deus habitou entre nós em Jesus. Cristo é resposta para todo problema de injustiça. É na cruz que a justiça e o amor se encontram. Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós vamos ver Deus punindo o pecado e salvando o pecador através da cruz. Abacuque ansiava por justiça. Hoje nós vivemos com o Rei justo e misericordioso como nosso Senhor e o nosso Salvador. Portanto, a fé cristã, ela transforma o até quando, Deus, para o ainda que. Até quando o Senhor vai ficar em silêncio? A gente não vai mais falar isso. A gente vai falar: ainda que o Senhor fique em silêncio, eu continuo crendo. Ainda que o Senhor tire algumas coisas, eu continuo confiando. A gente não vai mais ficar no até quando, Senhor. A gente não vai mais ficar chorando, murmurando, questionando. A gente vai continuar afirmando, ainda que. Por isso que ele termina o livro de Abacuque com aquela frase que eu falei: ainda que a figueira não floresça, ainda, e ele vai citando, ele diz: todavia me alegrarei no Senhor. Esse profeta que falava até quando no início do livro, ele termina o livro dizendo: ainda que eu não entenda, ainda que eu não tenha todas as respostas, ainda que portas se fechem, ainda que venha enfermidade, ainda que chegue a morte, ainda que chegue qualquer coisa, eu continuarei confiando no Senhor. Eu continuarei buscando ao Senhor. Essa é a fé que Cristo produz em nós, porque nós descansamos em Jesus e não dependemos das circunstâncias. Não dependemos. A história bíblica, para aquela pergunta do profeta: até quando? O Senhor não está vendo isso? A resposta bíblica é: sim, Deus viu. Não só viu, como provou que estava vendo, porque enviou Jesus. Jesus é a prova que Deus não está distante. Ele não está indiferente. Ele não está calado. Ele se importa com você. Ele se importa conosco. Portanto, se o seu coração hoje está cansado, se o silêncio parece algo que te perturba muito, Deus hoje está falando. Ele continua falando assim como falou ao profeta. Ele continua falando com cada um de nós. Querido, que nessa noite, esse nosso questionamento: Deus, o Senhor não está vendo isso? Seja trocado, Senhor, eu sei. Eu sei que o Senhor está vendo tudo o que está acontecendo.
Eu sei que o Senhor sabe de todos os cenários. Ainda que tudo isso esteja acontecendo, continuarei confiando no Senhor. Continuarei me alegrando no Senhor. Continuarei esperando no Senhor. Obrigado porque o Senhor é a resposta das minhas orações. E Ele responde todas as nossas orações. Mesmo quando o mundo parece injusto, mesmo quando o silêncio parece pesado, Deus sempre volta os nossos olhos para a cruz, para que a gente possa se lembrar que nós não somos um povo abandonado. E a nossa oração deve ser: Senhor, dá-me fé como a de Abacuque. Uma fé que espera, que confia e que adora mesmo sem entender. Amém. Vamos ficar de pé. E é por isso que, como igreja, a única coisa que nós podemos fazer, e a coisa mais importante, é levar o nome de Jesus por onde nós formos, porque nós cremos que nesse nome há poder, há transformação, há mudança. E é por isso que nós vamos declarar nessa noite: eu clamo, Senhor, o teu nome, eu anuncio o teu nome, eu oro em nome de Jesus, e em Jesus eu tenho as respostas. Louve o Senhor nessa noite. Faça desse cântico a sua oração.